No início de novembro, o Diário Oficial da União publicou uma lei que cria as instituições comunitárias de ensino superior. São associações ou fundações de direito privado, inclusive as instituídas pelo poder público, sem fim lucrativo, que não distribuem renda aos investidores e aplicam seus recursos na própria instituição. Essa nova lei é uma resposta ao pedido feito por instituições de ensino superior de vários tipos, como as filantrópicas e as confessionais, que são ligadas aí, aquelas ligadas a alguma ordem religiosa. E para saber o que muda com essa lei, nós convidamos para o programa de hoje o presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, Pedro Rubens Ferreira Oliveira, e o reitor do Centro Universitário FEI, Fábio do Prato. Tudo bem, senhores? Obrigado por terem vindo aqui ao nosso programa. Então, a pergunta meio que já está feita, né? Acho que para a gente entender o que muda com a nova lei, a gente precisa saber como é que era antes, né? Eu acho que quem que poderia me ajudar nessa explicação? Acho que o Pedro Rubens. Bom, então muito obrigado por esse espaço. A gente está ensaiando ainda a maneira de falar dessa nova lei, apesar da realidade fazer parte de um cotidiano da vida brasileira. Então, na verdade, essa lei quebra uma polarização entre público e privado. Ela é inovadora nesse ponto, até no contexto das democracias. Quer dizer, como sair dessa polarização simplista entre público e privado. E aí o Brasil tem uma história de que várias fundações, associações, né, foram se organizando para responder à necessidade da população quando o poder público não podia chegar ou quando ele não pode chegar até certas comunidades. Então, de certa forma, ela vem reconhecer uma história existente. E isso representa nada menos do que 23% do alunato do segmento do ensino superior. Quer dizer que isso, na verdade, está cristalizando uma situação mais do que mudando coisas? A própria Constituição, a nossa última Constituição de 88, ela já acenava nesse ponto. Só que ela dava um princípio geral, anunciava a existência dessas instituições comunitárias, né, que não são nem públicas, no sentido estatal, e nem privadas, no sentido particular, de pertencer a um grupo, né, com fins lucrativos. Distribuição de renda. Então, depois de introduzir essa nova categoria comunitária, finalmente, o que isso significa? E essa nova lei, ela vem responder a esse vazio, essa questão que estava colocada na Constituição como princípio e que agora está sendo normatizada. Ela tem exigências para as instituições e ela tem também vantagens, né? Mas eu acho que o ponto principal, e talvez seja uma novidade do Brasil, se o Brasil conseguir mostrar que entre público e privado há uma terceira via. Tem uma terceira via, uma coisa. Isso é vamos dizer, uma criação brasileira. E quem que faz parte disso? Quer dizer, eu citei aqui dois exemplos, tá certo? As filantrópicas, né? A Universidade Filantrópica, ligada a alguma entidade que o senhor falou filantrópica, que não distribui lucro, e as comunitárias, que também têm esse mesmo caráter, porque são ligadas a alguma ordem religiosa, enfim, as PUCs, metodista, esse tipo de Eu sou de uma católica de Pernambuco. Vocês dois, né? São de universidades católicas. Isso. Acredito que, retomando até um pouco a palavra de Pedro Rubens, eu entendo que o que a lei vem, só para caracterizar, é uma caracterização da complementariedade, pensando sempre num sistema único nacional de educação. Então, essas instituições, para eu chegar exatamente nesta composição, né, são instituições que já tinham um caráter, prezando pela qualidade e prestando um serviço público para a sociedade. Então, ela cresceu dentro dessa inserção e desse diálogo muito próximo com a comunidade. E de quem nós estamos falando? Então, essa lei vem, acho que dá esta caracterização e um disciplinamento de como essas várias categorias agora enxergadas dentro de um grande conceito. Então, a distinção que estava clara desde a Constituição e na LDB também muito clara, falava-se das comunitárias, das filantrópicas e das confessionais, né? Então, são essas alternativas que são dadas. Hoje, o termo comunitário, ela abarca todas essas instituições que estão agora caracterizadas no início da lei, aí, da 12.881. Logo na cabeceira da lei. E o que muda? Na prática, né, o senhor, além de presidente da associação, é reitor de uma universidade católica, a Universidade Católica de Pernambuco, e também representa internacionalmente, né, algumas as universidades católicas.
O que muda na gestão de uma universidade comunitária com essa lei? Olha, eu acho que o ponto fundamental é como que essa lei distingue as universidades comunitárias como um modelo próprio. Esse é um ponto fundamental. Agora, depois disso, vai ter que se criar uma cultura, né? Porque os estudantes, como eles têm que pagar a mensalidade, eles dizem, se eu pago, privado, então é privado. É. Mas aí o apelo internacional é importante. Eu estou como presidente também da Federação de Universidades Católicas Internacional. E em outros países do mundo, como na Europa, o público não estatal está muito claro. O Estado regulamenta, ele financia, então ela é gratuita para os estudantes. Né? Então nós não chegamos lá. Essa lei poderá, inclusive, chegar lá. Então, nós que estamos nessas instituições, digamos, o nosso sonho de consumo, o nosso desejo maior é a gratuidade para as famílias. Agora, como chegar lá? Então, isso é uma luta, isso é um caminho. Isso é uma luta, é um caminho. Não estou dizendo que... Mas a gente está nessa direção. Como que o Brasil vai construir o seu sistema, que a saúde e a educação vão ser bens públicos, aí é outra coisa. Então, a primeira coisa é como que distingue as universidades comunitárias, demarca do setor particular, privado, e aproxima do setor público como um bem público, sem identificar. Então, é um sistema que dá conta de uma complexidade que é própria de hoje. Vamos explicar uma coisa. Acho que tem uma coisa aí que tem que ser explicada. Com essa nova lei, vocês têm acesso a dinheiros públicos, vamos dizer assim. Tá? Então, eu queria que você explicasse de que maneira isso pode ser, e porque isso que o senhor falou é bastante importante. Porque aí, se uma universidade particular quer se transformar em comunitária, pode também ter acesso a uma verba pública. Então, como é que... O que acontece? O que muda? Que forma que vocês podem ter acesso? O que a lei prevê é acesso a alguns editais públicos, né? Que esse grupo de instituições não tinham. Tá. Até então, apesar de estar assinado já desde a Constituição de 88, como poderá ter recurso, financiamento público, tá certo? Que tipo de financiamento? Vamos deixar claro. O artigo 213 da Constituição diz exatamente isso. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Tá. Definidos então, isso em não lei. estava regulamentado e essa lei veio... Vem como disciplinar. complementar. Então, se tem... E são obviamente, também financiamentos para atividades ou ações de interesses público, por exemplo, do Estado ou da Federação, no sentido, precisamos formar docentes melhores capacitados e vamos, então, ter um aporte de financiamento para a formação de professores de educação básica. Tá certo? Então, apesar de que a gente teve conquistas em aportes de capital público, mas elas foram muito pontuais e sempre muito brigados, muito discutidos, para ter o aporte em um serviço que nós já prestamos com qualidade. Para você pegar as informações, a quantidade, por exemplo, nós estamos falando no total de 2.400.000 matrículas, né? Isso, 2.416.000, no país, para ser exato. Né? É um número bastante significativo. Realmente. Nós estamos falando dessas instituições com praticamente 65% dessas instituições no interior desses estados, distribuído... É isso aqui? Os números são números de 2011. Isso foi divulgado em 2012, então nós temos, é o que nós temos mais atualizados em termos de um grande censo. 65% dessas matrículas estão no interior. Então, tem todo um trabalho de interiorização, de acessibilidade à educação superior, com uma distribuição geográfica bastante interessante. Quer dizer, nós já atuamos, mas, e com um serviço de qualidade, mas nós até então disputávamos de uma forma não justa ou não imparcial o financiamento. Né? Então, nós dependíamos exclusivamente das nossas matrículas ou outro tipo de investimentos. Não quer dizer que essas instituições, até pela qualidade do ensino em nível de graduação e pós-graduação, da pesquisa e da extensão desenvolvida, ela não tem acesso. Por exemplo, aqui eu fazendo a referência ao Centro Universitário da FEI, nós temos uma participação, temos crescido muito junto com a FAPESP. Né?
mas são coisas pontuais dentro de um edital de pesquisa, porque de qualidade. você está em São Paulo. Isso. Porque está em São Paulo. E a FAPESP tem essa... Cada unidade federativa... Em São Paulo tem a FAPESP. Tem a FAPESP, que ela é um diferencial. Nem todas as unidades federativas... Lá em federativas... Pernambuco não tem. Então, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, eles têm, Rio de Janeiro, tem um FAPES de bastante, inclusive com bastante fundo, né, para investimento. Mas outras, por exemplo, na própria unidade federativa de Pernambuco, talvez não seja tão fácil, tão abundante. Então, eu entendo que esse reconhecimento de que a gente possa trabalhar em complementariedade com a instituição pública, distanciando daquelas que realmente têm uma outra concepção e junto trabalharmos em prol de uma educação, de um sistema nacional realmente de qualidade e tendo acesso a uma parcela desse fundo, sempre deixando muito claro que não há nenhum momento uma dificuldade ou de confrontar com a expansão natural do ensino público. Claro. Eu acho que isso está muito claro. É interessante público estatal, né? O senhor comentou, porque uma das coisas que houve até restrição na contemplação desse projeto foi a ampliação. Eu queria que vocês explicassem isso um pouco para a gente. Que na ampliação, o governo ele pode optar em ampliar a própria rede pública ou contar com a ampliação dentro das universidades comunitárias, é isso? Olha, o que significa bem? Dá uma traduzida para a gente nesse primeira ponto. coisa, assim, que os dados, né, mostram, por exemplo, que essa distribuição, essa capilaridade das instituições comunitárias, que chegaram no interior bem antes do poder público, é um indicativo. Isso eu estou dizendo porque a presidente Dilma, no pronunciamento que fez sobre as comunitárias, ressaltou isso, que o poder público deveria aprender das comunitárias essa capilaridade, essa interiorização. Por exemplo, só no caso de medicina, para pegar um caso que está na pauta nacional. Por exemplo, tem 30 cursos de medicina das instituições comunitárias hoje no Brasil. Dos 30, 25 são no interior. Então, por aí a gente vê que tem uma outra maneira de pensar a universidade. Agora, não é por acaso, por exemplo, Santa Catarina, 70% do ensino superior, da educação superior de Santa Catarina, 70% das matrículas são instituições comunitárias. Rio Grande do Sul, 65%. São Paulo tem 200 e tantas instituições. 280. Aí quando a gente vai para o Norte e Nordeste, a gente sente a falta desse modelo, porque, por exemplo, em Pernambuco, nós temos 8 instituições em todo o estado de Pernambuco. Então, essa nacionalização, a lei, ela nacionaliza algo que estava muito concentrado no centro-sul do país. E não é por acaso que o centro-sul do país também tem, né, as maiores forças, o capital, digamos, intelectual hoje, né? Então, houve uma colaboração e uma interiorização muito grande. Então, você acha que agora isso não pode entra chegar a numa aumentar concorrência. Em termos políticos, o que isso significa? Se nós ficarmos associados ao conjunto das particulares, isso significa que o Brasil tem 70% de instituições particulares. Entendi. Se nós somos associados mais ao poder público, significa que a educação pública no Brasil, ela avança quase a metade são de instituições públicas, sendo 30% estatais e outros 23% não estatais. Então, isso a gente crê que é um incremento, digamos, da educação como um bem público. O problema do público é que público e gratuito. O problema é quem paga a conta. Então, na verdade, né, as contribuições das famílias, dos estudantes que estão nas comunitárias, muitas vezes pesa demais por isso. Então, nós não estamos pedindo nenhum recurso para poder aumentar capital ou o patrimônio, né, que é da comunidade, não é um patrimônio que pertence a nenhum grupo privado. Isso é uma característica até da para filantropia. que isso seja, digamos, um bem para as famílias que têm dificuldades. Sim, mas não passa na cabeça de vocês reduzir mensalidade ou, enfim, tentar uma forma de buscar isso? Passa? A nossa mensalidade, eu digo assim, se a gente for pensar idealmente, o ideal das comunitárias qual seria? Que fosse gratuita, o bem gratuito para as famílias, para os beneficiados. Isso seria o ideal. O Brasil pode arcar com esses custos? Ainda não. Mas a Bélgica já tem isso há muito tempo.
Então, Mas a Bélgica eu digo, tamanho mas o pequeno, Brasil perto começa a entrar dentro do panteão dos países desenvolvidos, dos países ricos. Eu não estou falando nem em riqueza, eu estou falando mesmo em tamanho. Né? A gente tem um continente inteiro para educar. É verdade. Mas aí, por isso, o nosso sistema é complexo. Então, nem o Estado, nem o poder privado, nem só essas associações comunitárias, sozinhas, elas não vão. Agora, esse sistema nacional, ele pode dar conta dessa complexidade. Eu acho que isso é interessante. Nós aderimos a todos os programas públicos que estão sendo criados, né? ProUni, FIES, né? A formação de professores. A maioria dessas instituições, é interessante ver a história dessas instituições. Elas não nasceram universidades, elas não nascem por decreto. Hoje não tem universidade, amanhã está assinado e amanhã já tem uma. Não, elas nascem de faculdades pequenas que vão se dilatando, de escolas, né, de associações. Então, essa história ela é muito interessante na formação, porque ela vai medindo as forças e a capacidade de uma comunidade, de uma cidade. Sim, que é o e de próprio uma caso da região. FEI, inclusive, né, A que FEI, começou com um curso de engenharia e hoje é uma universidade universitário. Um centro universitário. Hoje agregou outras competências, Sim. obviamente ela tem um foco, né, em gestão e tecnologia, mas ela cresceu dentro de uma demanda regional, que era apoiar um desenvolvimento de clusters, inicialmente automotivo, mas de um parque industrial que estava surgindo em Grande São Paulo. E com isso ela se desenvolveu. E hoje ela tem praticamente mais quase 60 mil estudantes que estão em cargos gerindo esse parque industrial. Então isso tem essa comunicação, esse é um pouco histórico da instituição aqui. No caso da FEI, tem gente que não sabe, ela é ligada aos jesuítas, é isso? Isso, ela tem a orientação como a confessional, ela é uma fundação autônoma, né? É uma fundação, uma personalidade jurídica de direito privado, sem fim lucrativo e com uma orientação jesuíta. Né? Tá. O padre Teodoro Peters, que é o presidente da mantenedora, a mantenedora chama-se Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros. Tá. Saboia de Medeiros é o jesuíta que fundou, um grande visionário que levou toda essa estrutura para lá, mas o presidente, então, da Fundação Mantenedora, que dá o nome FEI, é um religioso, um jesuíta. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para os senhores é que se essa lei, ela também pode ajudar as universidades comunitárias a enfrentarem o passivo que muitas delas têm. Eu dou um exemplo muito prático, que é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em 2008, quando o novo reitor da época, então, assumiu a Pontifícia Universidade Católica, ela tinha uma dívida estimada em 500 milhões de reais. Uma dívida muito alta. E eu queria saber se essa lei, ela também pode ajudar essas universidades a resolver esse tipo de problema. Ele deu o exemplo da PUC de São Paulo, mas não é a única que está nessa situação. A gente sabe que tem muitas comunitárias que estão sofrendo com isso, digamos assim. Eu não vejo esse que seja o foco da lei. Tá? A lei, ela olha mais para o futuro, né? Ela está, na verdade, cristalizando uma situação, inclusive, já no seu primeiros artigos, ela deixa muito claro que essas ICES, essas instituições, elas ofertarão serviços gratuitos à população proporcionais aos recursos obtidos do poder público. Então, até voltando à sua pergunta, é claro que, dependendo, obviamente, do montante dentro dessa proporção, nós vamos estar retornando um serviço público para a sociedade, que pode ser através de bolsas, quer dizer, o acesso, a democratização, mas também através de outros tipos de serviços que nós já fazemos muito bem, como formação de pessoas qualificadas, formações de docentes, assistências jurídicas, a parte de saúde, que é muito forte, e chegamos até o extremo da inovação propriamente dito. As nossas instituições também, se você pegar essas grandes, as pontifícias, né, universidades católicas, como, por exemplo, se pegar como grandes exemplos, a PUC do Rio Grande do Sul, a PUC de São Paulo, do Rio de Janeiro, são instituições que fazem inovação. Então, ela também tem um trabalho de um investimento forte em pesquisa que leva a um produto cujo maior beneficiário é o indivíduo, é a sociedade e com melhoria da qualidade. Esse artigo, quer dizer, como é que é mesmo? Só podia repetir? É o parágrafo 3º do primeiro artigo, inclusive, né? Quando ele faz a própria característica. As instituições comunitárias de educação superior ofertarão serviços gratuitos à população proporcionais aos recursos obtidos do poder público, conforme previsto em instrumento específico.
Então, também... Cada recurso tem um instrumento específico que vai determinar o que você está vocês vão fazer. fazendo não é nenhum artifício, né? Tá. Ele é muito claro, é o reconhecimento de uma atividade, de um serviço, de atividades que essas instituições já são referências no país, dentro desse modelo de um sistema. Tá. E pensando, eu gosto muito do termo da complementariedade, acho que junto com as instituições públicas, muito claramente, nós já desenvolvemos esse serviço com altíssima qualidade, porém com essa diferença de que nós não tínhamos acesso a grandes editais, que essa dimensão então, pública. essa é uma questão, eles não tinham acesso quando havia um edital... Um ou outro... Por concessão, né? Um ou outro se abriu uma concessão, né? Assim, com algum trabalho... Mas que tipo de edital, por exemplo? Não, a política dos editais, ela pode dizer para as instituições sem fins lucrativos. Então, a gente poderia concorrer, participar. ou alguns editais que não são competitivos. O PAFOR, né? Que é a formação de docentes, né? Então, se poderia... Por isso que eu digo, já essa lei, ela vem coroar toda uma caminhada, só que cada vez ficava na expectativa, vai abrir para a gente ou não? Vai abrir? Não, os editais também em relação à extensão. Essas universidades comunitárias têm uma força, tanto na pesquisa como no ensino, mas elas são muito identificadas com o trabalho nas comunidades, com a extensão. E a extensão, digamos assim, é outra novidade, eu diria, no conceito de universidade no contexto internacional. Ensino, pesquisa e extensão é um modelo bem brasileiro. Tá. Resta saber se o Brasil vai querer imitar as grandes universidades do mundo e abandonar o seu próprio modelo. Eu acho que esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, é um patrimônio, mas resta saber se o Brasil vai continuar nele. Não é? Aí, agora, essa questão dos editais, eu digo, isso já estava acontecendo, então vai ter um impacto, a gente espera que esteja mais uma abertura bem mais ampla para a participação desses editais. Mas aí sai de uma questão que muitas vezes é discutida em sindicatos ou em movimentos que tendem a polarizar público e privado, que é a questão do repasse de recursos públicos para instituições privadas. Então, não é repasse de financiamento público para instituições privadas. É um financiamento de projetos comprovadamente de interesse público, mesmo que seja postulado por uma instituição que vai prestar contas segundo as regras que foram estabelecidas. Portanto, esse saneamento a que o Fábio se referia está fora do bloco. Estaria fora dessa não é repasse conta de recurso público. Então, mas aí, vamos dizer, você sabe que quando tem uma lei, sempre tem alguém lá que aparece para inventar um jeito de burlar essa lei, tá certo? Então, como é que a gente vai garantir que as instituições tipicamente privadas, que têm fins lucrativos, não entrem nesse novo mecanismo? Quer dizer, tem um mecanismo, tem algum controle? Como é que vocês fazem isso? Como é que isso vai ser Não feito? somos nós que vamos fazer. Vai ter que fazer um credenciamento. Há umas exigências. Na lei também existem exigências. Né? Como é que é o setor administrativo, como é a participação dos colegiados. E depois tem que um ato, digamos, da própria instituição, digamos, que está no perfil das comunitárias, ela pode não se inscrever, não aderir, e ela pode não ser, digamos, credenciada com o selo de ICE. Isso. Então, não é um procedimento automático, né? Então, há um ato ainda de credenciamento. E esse credenciamento é a instância de controle. Né? Então, a gente tem todo o interesse de que haja esse controle. Exatamente. A lei ela ainda vai precisar de disciplinamentos complementares, isso é muito claro. Mas ela fala também, além do credenciamento, assinatura exatamente de um termo de parceria. Sim. Né? Então, esse termo de parceria ele está muito bem disciplinado, o que inclusive deve constar, ao celebrar esse termo, o objeto, a estipulação de metas, previsões, quer dizer, a instituição ela já faz isso, quer dizer, por ser sem fins lucrativos, ela já tem todo um registro, uma regra de transparência, de ética, toda que deve ser registrada, apresentada, publicizada. Então, quer dizer, não é porque a instituição que se credencia, mas ela, na verdade, já está contando uma história, né, de transparência
dessas instituições que estariam compondo agora as chamadas ICES. Por isso que a gente diz que não é abertura para novas, né? Ou se credenciam novas. Na verdade, é a cristalização de uma situação. Então, eu vejo que isto, de certa forma, está muito bem controlada, porque nós estamos contando uma história, não estamos abrindo um espaço. Nessa questão dos financiamentos de projetos, né, e não simplesmente financiamentos, né? Eu imagino que cada instituição tem uma certa vocação, como a FEI tem a educação, tem a vocação na tecnologia. E esses editais normalmente priorizam, por exemplo, a formação de professores, são coisas bastante focadas, né? Uma instituição, uma universidade comunitária, ela poderia angariar esses recursos e depois fazer alguma espécie de remanejamento desses recursos internamente para também atender outros cursos que não estão contemplados dentro da ideia inicial. Eu digo isso porque... Ou se é um dinheirinho carimbado. Ou se é um dinheirinho realmente, é um recurso carimbado e isso vai ter que ser usado nesse projeto de formação. Normalmente é o seguinte, eu entro lá num edital para formação de professores, pego lá um dinheiro público e aí falo, bom, a formação de professores está mais ou menos resolvida, eu vou resolver ali a minha engenharia química que está esculhambada. Dá para fazer isso? Não. Eu acho que a política de editais é focada, Pedro, né? me desculpa, só vou olhar aqui para a gente... Existe margem, né? Para a gente, acho que, fazer o desenho muito claro de que isso é possível. Existe aqui muito claro o parágrafo da previsão de receitas e despesas serão realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas por organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos. Quer dizer, tem rúbricas muito claras como o acompanhamento e a prestação de contas de qualquer edital público. Né? Bom, ligado à finalidade. Né? Para a gente caminhar aqui para o encerramento do nosso programa, vocês estão felizes pelo que eu senti, né? A gente considera uma conquista. Foi uma conquista, uma vitória, não foi? Uma vitória grande. Um passo importante, né, nessa história, mas até aqui a questão foi colocar a lei no papel. Agora é tirar a lei do papel. Entendi, isso é então, complicado. E aí também esse cuidado com a lei para que ela seja cumprida, né, segundo as exigências. E como o senhor dizia, né, isso para que não tenha uma implosão da lei por exemplos que não são, assim, sem manchas, né? Porque sem manchas, né? Então, o que a gente quer é construir um país forte em educação, quer dizer, que a gente possa dar um upgrade na educação nacional e dentro dessa linha complementar. A gente não gostaria de entrar como concorrente das estatais ou para fatiar o bolo, né? Sim, a gente quer aumentar o tamanho do bolo, né, dizendo que nós temos diferenciais importantes e uma contribuição específica. Não somos melhores nem piores. A gente sabe que vocês fizeram bastante movimento para conseguir a aprovação dessa lei, enfim, fizeram várias gestões. Vocês foram contemplados em tudo que pediram? Ou quase tudo? Quase tudo. Quase tudo, eu diria. Mas os vetos, há 3 vetos que são de menor relevância no conjunto nacional, porque inclusive um inciso dizia respeito ao caso particular de Santa Catarina e isso foi retirado da lei e vai ser resolvido à parte, né? Então, isso não afetou, digamos, o conjunto da lei, de jeito nenhum. Foram apenas incisos que foram vetados. Ela passou, desde 2010 que ela tramita, foi a deputada Maria do Rosário, que a gente chama a mãe ou a madrinha da lei. Hoje é ministra. Hoje é ministra. Então, ela passou depois, tramitou na Câmara dos Deputados sem nenhum veto, né, sem nenhuma recomendação, no Senado, e a Presidência da República, né, viu que esses 3 incisos poderiam comprometer o conjunto da lei. Na verdade, a lei foi aprovada praticamente na íntegra, tirando esses incisos que não ferem o conjunto da situação nacional, né? Muito bem. Tem mais alguma pergunta? O senhor citou a Bélgica, né, como um exemplo de país onde acontece essa... tem menos incidência dessa polarização entre universidade pública e privada nesse sentido de as universidades comunitárias poderem atuar de uma maneira diferente. Na América do Sul, existe legislação parecida como essa que foi conquistada agora no Brasil? Eu não tenho conhecimento. Eu também não tenho mas eu acho que mesmo a lei na Bélgica não vai nessa linha da complementariedade. Lá tudo é Estado, e depois o Estado vai ver como que aquelas instituições que nasceram da Igreja Católica ou de outra associação
como é que elas vão ser financiadas. A nossa história é diferente, por isso eu disse, tem um jeito brasileiro nessa lei É uma que é importante a particularidade, gente né? valorizar. Essa complementariedade da construção da educação superior, ela foi formatada com essa coparticipação, né? Com essa partilha de ações entre essas instituições de diferentes personalidades jurídicas, né? Bem, senhores, obrigado pelo nosso Muito tempo. obrigado aqui já se pelo foi, espaço. mas foi Nós que bastante interessante. A agradecemos. gente acho que conseguiu esclarecer a que veio essa nova legislação. Obrigado pela presença de vocês. Espero ter outras oportunidades aqui no ensino superior. Estamos à Muito disposição. obrigado. Muito obrigado pelo espaço para podermos também mostrar nossa alegria. Tá bom, obrigado. Muito obrigado.